Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Olá, meu nome é Wesley Pala. Eu sou o pastor da Igreja Batista Maranata, em Guarulhos, São Paulo. Eu quero animar vocês, irmãos, quero animar qualquer pastor. Eu quero lembrar cada um de nós de nosso propósito aqui na terra. Nosso Deus é um Deus bom, né? Já recebemos a salvação, somos perdoados, somos filhos e filhas de Deus. Temos uma boa vida, não necessariamente uma vida fácil, mas temos uma boa vida porque o Senhor está conosco. E nossa vida é diferente de qualquer outro tipo de vida que uma pessoa pode ter. E deve ser que nossas vidas sejam uma luz neste mundo. Deve ser que nossas vidas são tão diferentes que o mundo pode anotar a diferença entre os cristãos e eles. Como é que podemos falar do poder para transformar uma vida? O Evangelho de Deus, se nossas vidas não são transformadas. Como podemos falar sobre o paz e o gozo e a tranquilidade e a segurança que temos em Cristo se sempre somos agitados e não confortáveis e não tranquilos? Como é? E inseguros também. Como é se nossas vidas não refletem a verdade do Evangelho? Como é que o mundo vai ver e crer? Eu espero que cada um de vocês toma a responsabilidade de viver diferente. Toma a responsabilidade para viver como um cristão deve viver, como um filho de Deus vive, para que sua vida seja um testemunho e uma ajuda neste mundo. Eu quero ler uma passagem no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. E eu quero falar com vocês sobre essa visão das águas de cura. É uma visão bem interessante e eu acho que tem uma aplicação para nós. Óbvio, o livro de Ezequiel foi escrito do Ezequiel pelo povo de Israel durante o cativeiro, e ele, lá na Babilônia, com milhares deles, escreveu essa carta porque a palavra de Deus chegou a ele, e ele tinha que avisar o povo de Deus lá, mesmo que o povo de Deus lá na Babilônia, mesmo que lá na Terra Prometida, lá em Judá, que Deus ia julgar e castigar o seu povo pelos seus pecados. E vários deles pensaram, tá bom, este castigo, esse sofrimento vai durar só um tempo breve, daí vamos reinar novamente, vamos voltar pela Jerusalém e tudo vai estar como antes. E não foi a verdade. E a palavra de Deus chegou a Ezequiel e ele como profeta, tinha que pregar e falar a palavra, proclamar a palavra de Deus, do juízo de Deus sobre o seu povo. E ele falou sobre seus pecados, sua injustiça, sua perversidade, em vários aspectos, não vou mencionar agora todo o detalhe, mas em verdade, vários deles, os líderes do povo, os velhos, os sacerdotes adorando a deuses falsos em forma horrível, cometendo vários atos muito sujos, até que oferecendo seu próprio filho a um Deus falso. Deus falou a Ezequiel, e Ezequiel falou pelo povo de Israel, seus pecados já chegaram ao céu e Deus não pode deixar sem julgamento. Deus vai te castigar, vocês vão estar aqui no cativeiro e vocês vão morrer aqui. Mas ao fim do livro de Ezequiel, Deus deu outra visão.
E não era do castigo, o juízo e o fogo e o exército do inimigo destruindo Jerusalém, quebrando e queimando os muros e as casas e os palácios e o templo. Não foi uma visão da destruição, não foi uma visão do castigo, mas essa vez foi uma visão diferente, amável, bonita. Foi uma visão da restauração. E a visão tinha várias partes, a reconstrução do Jerusalém, dos muros e paredes, as casas, até o templo também. E vemos uma porção da visão aqui, Ezequiel 47. A Bíblia fala, depois disto, Ezequiel está falando aqui, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E mediu mais 1000 covados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lomos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entraram estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Interessante. Aqui acontece. Recebendo a visão da restauração de Jerusalém, do povo de Israel, reconstrução do templo. Agora, quando ele falou de uma casa, está falando do templo de Deus. E na visão, Ezequiel ficou lá e observou essa casa. E lá fora da casa, ao lado da casa, saiu umas águas. Pequenas. Uma quantidade, não muito. Saiu uma água debaixo da casa. Mas quando ele voltou pela frente da casa, pela porta, e ele podia ver mais longe, ele viu aí. E as águas seguiram correndo, mas lá mais distante, ficou mais amplo. Era mais grande a quantidade de água. Então o anjo o levou até mais distante. Agora a casa do Senhor fica lá no monte e ele está longe. E adiante ele está ao lado, agora não é uma água saindo da casa, debaixo da casa. Agora é um rio. E ele pode entrar e a água fica até os joelhos. E eles continuaram. E o anjo levou mais longe, mais distante. E agora era muito mais profundo. Até os lombos. E, de novo, 1000 covados mais. E agora ele não podia caminhar e entrar na água. Era necessário, se você queria passar, tinha que nadar. Mas a distância de um lado pelo outro era tão grande que ele... Sabe que eu posso nadar, mas eu não posso alcançar o outro lado. Isso é muito.
eu posso nadar, mas não para tanto. Era uma mostra de uma verdade espiritual. Depois ele voltou e ele, chegando ao lado do rio, viu muita árvore, muito animal, e ele viu também o fim daquele rio. Aquele rio passava até o mar. Agora, isso é interessante. Siga-me isso. Vocês pensem em mente agora. Pense de um mapa do Palestina, não? Do Terra Prometida. Temos o mar Mediterrâneo aqui, temos Egito lá, aqui acima, Líbano, Damasco, tudo isso. E temos Jerusalém, onde fica essa casa e essa visão. Jerusalém para o Oriente. Qual direção? Tá? O Oriente vai para lá. Então, agora, olhando para lá, a Bíblia fala que esta água saiu da casa, aumentou. Agora temos um rio correndo para o Oriente, até que chega e desce. Então, vamos pelo Oriente, e agora descemos ao mar. Qual mar fica ao Oriente e sul de Jerusalém? O mar mais perto é o qual? O Mar Morto. Ou chamado, na antiguidade, o Mar da Sal. Este mar, se você vai a esse mar agora, você pode flotar acima da água sem nadar, porque tem tanta mineral na água e tanto sal que a água não fica como água, é uma substância mais grossa. E não tem animal, não tem peixe, não tem árvores crescendo, porque a água é tão salgado que não dá vida. Não dá vida à terra, para a terra, nem os animais, nem os peixes. Mas nessa visão é interessante que Deus estava falando que as águas que saíram do templo ia curar aquele mar e depois ia ser muito peixe lá e pescador lá e eles podiam encontrar qualquer animal, qualquer carne que queriam e os peixes que queriam, porque essas águas que desceram do templo lavaram, curaram o mar. Interessante. Tem umas verdades espirituais que podemos ver através dessa visão. Essa visão foi uma visão dada ao povo de Israel para dar esperança, uma promessa de uma restauração no futuro, mas também existe uma aplicação para nós que nos ajuda a nós também na vida cristã. Este rio, vamos notar alguns detalhes aqui na história. Este rio cresce. Começou como uma água ao lado do templo. Depois, pouco maior, mas entre mais distância, mais grande. Você sabe que a salvação e o Espírito de Deus são comparados a águas vivas? Você sabe que Jesus falou para a mulher samaritana que se ela creia nele, que ele dará água da vida e que saia daquelas águas da profundidade dela, da barriga dela. A água, nas Escrituras, a água sempre foi símbolo do Espírito de Deus, da salvação de Deus. A salvação, no nosso caso, o Evangelho que nos salva, ouvindo o Evangelho e crendo no Evangelho, podemos ser salvos e agora essa água viva está em nós. E que agora
essa água quer sair de nós também. É uma lição espiritual usando termos físicos. Jesus ensinou, ele pregava que a salvação nos dá o Espírito de Deus e que depois de receber Cristo, aceitar Cristo como nosso Messias, agora temos uma fonte de água viva. Esse rio, aqui na visão, cresceu. Entre mais distante, entre mais tempo, entre mais longo, cresceu e aumentou, até que foi uma grande quantidade de água. Sabe que espiritualmente, sabe o que Deus fez em Jerusalém? Ele ofereceu a seu Filho unigênito, Jesus Cristo, morreu lá na cruz e por seu sacrifício a salvação foi dada ao homem. A água da vida, a vida eterna, a água da vida começou ali, mas não ficou. Eu vou ler um versículo no livro de Atos. Jesus falou e deu um plano, uma responsabilidade a seus discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, água viva, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa água começa aqui, mas vocês vão levar aquela água mais e mais e mais longe, mais e mais e mais distante. E entre mais distante, mais efeito. Mais impacto, porque cada vez que vai mais longe, cada vez que alcance outro lugar, cada vez que alcance outra pessoa, estamos aumentando a quantidade dessa água. Desde o livro de Atos, o Evangelho foi pregado e começou em Jerusalém, depois em Judeia, depois em Samaria e Cesareia, e depois em Ásia Menor e nas ilhas, no mar Mediterrâneo, depois em Grécia e Macedônia, até Itália também, e o Evangelho na África, o Evangelho se explotou sobre o mundo. E cada vez que o Evangelho foi recebido por uma pessoa, a quantidade dos crentes aumentava, não? Até agora, de longe, podemos ver um rio que você não pode atravessar. Você não pode passar de um lado pelo outro porque tem tanta água. Aconteceu isso. Que já agora temos quase 2000 anos tendo o Evangelho pregado sobre todo o mundo. E cada vez que podemos alcançar mais uma aldeia, mais um povo, mais uma cidade, mais uma casa, estamos enviando as águas mais e mais e mais longe para alcançar mais, para ajudar mais. E o importante é a razão porque isso foi tão importante que começou como uma água pequena, mas depois passando como um rio e convertendo-se em um rio, depois o rio ministrou e serviu e ajudava e curou todos ao redor. Esta água tinha um impacto. O Evangelho tem um impacto também. Vários de vocês podem dar testemunho que sua vida foi transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você pode dar testemunho. Antes você usava droga, agora não. Você antes fumava, antes tomava muito álcool, antes você era infiel a seu marido ou sua esposa, antes a vida era cheia de pecado, afastado de Deus, uma vida horrível, uma vida bem suja. Mas agora você pode dar testemunho que o Evangelho de Jesus Cristo se transformou. Sua vida agora é diferente. Sua vida agora não é a mesma que antes. As águas vivas chegaram e tinham um impacto.
A água, nessa visão, a água cura. A água curou a terra, curou o mar. A água curou. Amigo, por favor, entende-me isso. Se você não é salvo agora, se você não conhece Cristo como Salvador, qualquer problema que você tem, qualquer dificuldade que você tem, o Evangelho pode mudar tudo. Qualquer vício que você tem, e você luta muito, mas nunca consegue a liberdade daquele vício. Qualquer vício, esta água viva te pode curar. As águas chegaram ao mar morto. As águas chegaram onde não existia a vida. Todo morto. Mas depois, todo vivo. Em nosso estado natural, somos mortos espiritualmente. Somos pecadores, não temos esperança e não temos nada de boa em nossa vida. Mas a água viva, a salvação em Cristo, pode ressuscitar qualquer pessoa. Há uma solução. Há um remédio pela doença que você tem. Há um remédio, um tratamento que te pode curar. É o Evangelho de Jesus Cristo. A salvação pela fé. Aí, vida. Não somente isso, quando ele voltou à margem do rio, ele notou que de toda árvore, as árvores produziram fruta. Tentando nadar, ele não conseguiu e falou, tá bom, puxa, não. E o anjo o levou de novo ao lado, à margem do rio, e lá, parado no margem, ele observando tudo ali. Nossa, muito árvore, né? Antes não foi, isso foi deserto antes. A Bíblia fala na visão que as águas passaram pelo deserto. Mas agora, ele voltando, não é deserto. Tudo verde. Árvores frutíferas. Produzindo fruto. E a Bíblia falou nessa passagem que até as folhas seria para medicina. Melhor, lemos o versículo. Salmos, capítulo 1. Vamos ver uma semelhança aqui. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como que a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Também no livro de Josué, Deus falou a Josué quase o mesmo para Josué. E ele falou no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. As pessoas que nascem de novo,
as pessoas que são filhos e filhas de Deus, as pessoas que pertencem a Deus, vão ser plantados ao lado do rio e seriam como árvores, dando sua fruta no seu tempo. Uma pessoa que recebe o Evangelho, aceita Jesus Cristo sendo transformado pelo Evangelho, agora eles são uma árvore no jardim de Deus e eles estão produzindo fruto. E as águas que chegaram a mim me transformaram e agora eu também, em minha própria forma, estou produzindo e ajudando ao meu próximo. Eu não sou a água. Lembra disso? A água não é de mim. A água saiu da casa do Senhor, a água é o Espírito de Deus, a água é a salvação. Eu não sou salvação, eu não posso salvar a ninguém, mas sendo salvo eu posso servir. Eu posso ser útil. A salvação foi a água que curou a terra, que curou o mar. A água tinha um efeito. Trouxe a vida. Os peixes e as aves e qualquer outro animal lá no mar. E depois também trouxe a vida aos margens também. E as árvores e as plantas começaram a crescer. E eles produziram fruta. E a Bíblia fala que até as folhas, não somente o fruto para comida, mas também as folhas eram para medicina. Agora, sendo salvo, eu estou atingindo a mais alguém. Eu sou um conduto, um conduito, passando a água, passando o efeito da água. Sua vida é assim. Sua vida é um testemunho da água viva, da vida eterna, da graça de Deus, a transformação pelo Espírito de Deus. Sua vida é um bom exemplo do que Deus pode fazer na vida de alguém quando eles entregam seu coração a Ele. As pessoas ao redor de você, quando eles olham a sua vida, eles acham algo diferente. Eu quero isso. Eu quero beber dessa água. Eu quero conhecer como eu posso ter uma vida assim tão abençoada também. Eu quero saber como eu posso ter a vida em lugar deste morte e pecado. Eu quero saber se é possível que Deus pode curar a minha vida e ajudar a minha vida como tem ajudado Ele também. Há pessoas que olham para você e seu testemunho tem um efeito grande e eles querem acercar pelas águas. Você tem um impacto? Você está produzindo fruto? Eu quero que minha igreja fique como uma árvore ao lado do rio da vida. Eu quero que minha igreja fique abençoando a gente ao redor de nós. Eu quero que a gente pode entrar, eu quero que pessoas possam entrar em nossa igreja e encontrar a cura. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.